falando de uma CA de 28, pessoal. Bem-vindo à Taverna Jovem Mestre. Hoje eu vou trazer para vocês um guia de como criar um Battle Mage no Baldur's Gate 3. É um personagem incrivelmente forte e vai ficar bem interessante. Então pega seu D20, pega sua ficha e bora pro vídeo. Primeiro passo, pessoal. O que nós vamos escolher de raça para que o nosso Battle Mage realmente funcione? Você tem duas opções aqui, de Tiank ou o Dwarf, no caso aqui o Shield Dwarf. Por quê, pessoal? Primeiro, a gente tem que ter proficiência em armaduras no mínimo médias, certo? E aqui essas duas opções te dão essa características na raça. Nenhuma outra raça, pelo que eu observei aqui, ela vai ter isso. Por que eu escolhi como preferida o de Tiank? Porque ele tem proficiência em espadas. E para esse guia eu tenho uma espada boa para a gente usar lá na gameplay, que aí eu vou explicar mais para frente, tá? Feito isso, a nossa classe aqui é o Wizard. Quais as magias a gente vai usar, pessoal? Eu opto muito por usar as luzes aqui, Fireball, certo? E a terceira você pode escolher a seu critério. Mas essas duas aqui, elas são muito importantes para que nesse começo a gente consiga sobreviver. Eu indico para vocês o Blade Ward, porque ela diminui o dano de praticamente todas as armas, certo? Então te ajuda muito na sobrevivência nesse começo. Então essas aqui são as três magias que eu uso nesse começo. Quais as magias eu vou usar? Jamais Mage Armor, porque ele não aceita que você use armaduras, então não tem funcionalidade nenhuma para nosso guia. Mísseis mágicos são muito bons, gente. Então esse aqui é 100% de chance de acerto e tem um dano muito bom logo no início, tá? Thunder Wave também é muito boa, uma magia em área. O Grease é ótima. Sleep, muito boa também, tá? Você pode escolher aqui no lugar do Fog e do Witch Bolt aqui magias como o Burning Hands, como a gente vai atacar mais de perto. O Burning Hands é interessante, tá? E também o Jump aqui, que dá aqueles pulos bem distantes. Só que o Chunk depois ele vai ganhar essa magia, e no começo, gente, você tem que tomar um certo cuidado em ficar muito próximo de muitos inimigos, tá? Isso vai acabar mais para frente, tá? Mas nesse começo é uma preocupação. Você pode escolher também aqui Color Spray, que deixa o cara tonto, cego, com desvantagem nos ataques contra você quando estiver mais próximo, tá? E magias aqui preparadas, eu acho que a Sleep, ela tem uma funcionalidade muito boa, tá? No lugar do Burning Hands eu ponho o Thunder Wave. O Grease é bom porque você lança a bola de fogo aqui, né? O Firebolt. E aí pega fogo no Grease todo. Então ela é muito boa, tá? Beleza. Sobre aqui a sua origem, eu gosto muito do Sage. Porque tem Arcana e History. Eu acho que ajuda muito o personagem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre skills, né? Skills aqui, pessoal, a única que eu indico é Athletics, para você ter um pulo um pouco melhorado, né? E aí a segunda, você pode escolher seu critério, por exemplo, né? Persuasão é uma boa, apesar de que a gente vai ter uma habilidade aqui, ó, na questão das habilidades, a gente não vai ter muito características sociais, né, pessoal? O que é a indicação? Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai diminuir o Wisdom e Carisma no máximo. Inteligência, gente, eu sempre deixo no máximo, para que a gente tenha o máximo possível de magias por dia, tá? E força também eu gosto de deixá-la no máximo possível, porque vai influenciar a nossa característica de acertar com a espada. E aí vai otimizar também o nosso dano, beleza? Tá, dito isso, pessoal, aí vocês vão ter que escolher destreza ou constituição melhorada. Por exemplo, aqui ó, você pode colocar uma constituição aqui
de 10 com destreza 14, porque aí vai ficar mais difícil de te acertar. Isso é interessante. Existe um opcional que eu não gosto, assim, mas fica a critério de vocês. Eu vou deixar a opção de deixar isso aqui em 8, porque o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter lá na frente um item que eleva a sua inteligência até 18. Então você pode otimizar aqui a questão da constituição e aqui da destreza, tá, pessoal? Então assim, vai ficar a critério de vocês, tá? Como vocês vão querer fazer. A minha indicação é isso aqui, ó. Mais 2 aqui, inteligência no máximo. Beleza? Essas são as habilidades indicadas para esse guia. Aqui você já pode começar logo o seu jogo. Continuando aqui, logo no início do jogo, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar a armadura da Lae'zel e a espada, e vocês vão colocar no seu personagem. Pronto. Isso aqui, pessoal, é assim, totalmente inevitável de você fazer, porque senão você não vai sobreviver. Olha, observa aqui uma coisa, você passa a ter uma CA de 17. Então, apesar da sua vida ser pequena, é muito difícil de te acertar. Então isso aqui, gente, realmente assim, tem que ter, não tem como fugir disso. A partir daí você pode seguir seu jogo. Quando você tiver uma armadura melhor, você põe na Lae'zel. Mas nesse começo é inevitável que você utilize, porque na verdade você dificilmente vai abandonar essa armadura com ele. Nesse Early Access é isso aqui que a gente vai continuar usando. Olhando para a progressão do personagem, chegando no nível 2, você vai ter que escolher a sua subclasse. Aí é que vem o X da questão aqui para o Battle Mage. É essencial, no meu ponto de vista, que você escolha evocação. Por quê? Você vai ter esse feature da subclasse. O que é isso, pessoal? Aqui você para de acertar os seus aliados com magias em área, como por exemplo a Thunder Wave e também a Burning Hands. Então você já vai poder usar magias de perto, mesmo lutando do lado de fighters, de rogues e por aí vai. Então é essencial, porque a abjuração ela vai ter uma outra feature que é somente um escudo mágico. Não vai ser essencial para o nosso personagem, porque senão a gente não, a maioria das magias que a gente quer usar, a gente não vai conseguir. Então aqui, ó, quais as magias que eu estou usando para o nível 2, tá? Essa aqui, Thunder Wave, pessoal, ela é linda demais. Ela é uma magia maravilhosa de você usar em altura, é muito legal. E aí, como magias aqui que você pode escolher, se você não pegou Color Spray, talvez o Color Spray seja bom. E o Fog é bom para quando você tem inimigos de longe, igual eu falei para vocês. Você vai colocar uma neblina ali, né, uma fumaça naquele local, atrapalhando eles a te atacarem de longe. Então já otimiza um pouco a questão de você correr o risco de morrer sem conseguir chegar perto desses alvos, ok? Então, nível 2, essas aqui são as mudanças no personagem. Na progressão para o nível 3, aí a gente já começa a ter algumas magias bem interessantes. Por exemplo, você vai ter o Mist Step. O Mist Step é nada mais nada menos do que um teletransporte para o local que você quiser. É bem interessante para que você consiga chegar próximo dos seus inimigos. Mas eu vou falar de um outro detalhe aqui depois, que é o seguinte: se você não escolher o Mist Step, porque você no nível 3 você vai ganhar o pulo longo. O pulo longo é uma característica de raça dos Githyanks. Então você vai escolher o Scorching Ray. Isso aqui é importantíssimo, é uma magia muito forte que você tem que escolher, tá? E você também pode escolher aqui, ó, o Shatter. Esse Shatter é um dano de eletricidade e que pega em área, então é bem interessante também. Como as suas magias não acertam mais os seus
aliados pode se tornar algo bem interessante, tá? Então fica essa dica dessas duas magias. As magias preparadas, lembra de tirar o Mage Armor, e aí você vai colocar o Shatter ou o Misty Step, tá? Então fica dessa forma aqui as magias. Você pode talvez, se ficar a seu critério, trocar o Sleep por Greasy, mas as outras aqui eu considero serem essenciais para o personagem, tá? E aqui o pulo longo, como eu tinha comentado com vocês. No nível 3 a brincadeira já começa a ficar bem mais séria e seu Battle Mage vai ser bem mais forte do que o nível 2. Aí quando vocês chegarem no nível 4, a gente chegou no clímax do nosso personagem. Primeiro, você pode escolher um cantrip do seu gosto, aí fica a seu critério, True Strike, o Friends para te ajudar em negociações e tudo mais. O Blade Ward, caso você não tenha escolhido lá no começo, é ainda uma escolha interessante para um cantrip. Bom, magias, o que você vai fazer? Se você quer se tornar uma pessoa, um mago ainda mais difícil de acertar, você pode escolher magias como Blur. Bom, e se no passo anterior, se você escolheu o Misty Step ou o Shutter, aí você vai ficar a critério seu. Você pode escolher, por exemplo, agora o Misty Step, ou se você já escolheu, você escolhe o Shatter, porque vale muito a pena, essa magia é muito forte, tá? Então fica dessa forma. Lembra de customizar aqui, viu, pessoal? Porque a inteligência artificial muda tudo para você aqui, tá? Então aqui, ó, Blow, Misty Step, um Burning Hands, bem interessante. Então fica dessa forma aqui o personagem. Você pode substituir do jeito que você quiser aqui, tá? Mas as magias principais eu considero como sendo essas aí. E aqui vem o grande cereja do bolo. Isso aqui com certeza é para fechar com chave final. Você não vai escolher a habilidade aqui, aumentar 2 pontos nas habilidades. Você vai escolher, pessoal, o Warlock. Por que disso, pessoal? Como cantrip, pessoal, você pode usar esse aqui, com certeza esse aqui você tem que escolher, muito boa essa magia. E usa também aqui um True Strike, do jeito que vocês quiserem, tá? Agora, a magia de Warlock que vocês não podem deixar de escolher é o Hex. Por que o Hex, pessoal? O Hex, quando você joga no inimigo, além dele ser uma ação bônus, porque aí você vai poder fazer outras coisas no seu turno, o inimigo vai ter 1d6 a mais de dano para cada dano que ele tomar. Então, por exemplo, pessoal, se você jogar um Magic Missile nele, nesse momento seu personagem já está jogando 4 dardos. Existe um item, um colar, que aumenta mais ainda o dano dos mísseis mágicos. Mas, por exemplo, se a gente tiver aqui sem nada, então são 4 dardos que a gente vai jogar no nível 2 dessa magia. Mas para cada dardo você vai aumentar mais um D6. Ou seja, o dano máximo para cada dardo vai ser 10. 4 vezes 10, você está fazendo 40 de dano com a magia básica, que não tem como você errar. Você está entendendo, pessoal, a força dessa magia? Agora, por exemplo, se você pega essa Scorching Ray, é absurdamente forte. Cada raio pode causar 12. 12 vezes 3, 36. Mais 18, que é 6 de dano por causa do Hex para cada raio. 18 mais 36, você vai fazer um dano de 54 em um turno só. É muito forte, gente. Então o Hex deixa o seu Battle Mage em outro nível, um outro padrão de dano por segundo. É absurdamente forte.
Dwarf better! Dwarfs rich like Bom, gente, e como bônus que eu tinha falado para vocês, eu vou mostrar aqui a localização da onde está a melhor espada, a meu ver, nesse momento do jogo, tá? Ela está exatamente aqui, ó. Lembra aqui, ó, a terra lá do o acampamento dos druidas. A gente começa o jogo mais ou menos por aqui, né? Onde foi o crash site, aqui onde caiu a nave, as ruínas. Então tá nessa localização aqui, ó. Bem simples. Que item que vocês vão pegar lá, gente? É essa espadinha aqui, ó. Sword of Justice. É o que? É uma espada rara. Ela dá 2d6 mais 1 de dano. Então ela já tem um plus aí para você acertar os seus inimigos. Além disso, ela vai vir com aquela magia ali, Tear Protection. O que essa magia faz, pessoal? Você usa ela é uma bonus action absurdamente forte. Então, uma bonus action que vai aumentar sua CA em mais 2. Então, olha aqui, pessoal. Só aí eu já estou falando de uma CA de 19 com uma magia de bônus. Então, se eu usar aqui, por exemplo, uma magia minha aqui de Mirror Image, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma coisa. Eu quero mostrar para vocês a CA, quanto que vai ficar. Então aqui, ó, tô falando de uma CA de 28, pessoal. O cara que conseguir acertar você numa CA de 28 é absurdo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Espero que vocês se divirtam bastante, assim como eu me divirto com o meu Battlemage. É realmente bem legal, bem gostoso de você jogar com esse personagem. Não se esqueçam, se esse guia realmente te ajudou, dá aquela força pro canal, se inscreve, deixa aqui seu like e divulga pro pessoal para poder se divertir com vocês também, certo? Obrigado aí, tá, por assistirem todo o vídeo. Até a próxima. Tchau, pessoal.